Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje terça-feira, dia 7 de abril, é a terça-feira da Semana Santa. E a Igreja coloca para nós um belíssimo Evangelho. Ouçamos então com atenção as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesta terça-feira da Semana Santa, o Evangelho que se apresenta para nós é a narrativa de um trecho da última ceia. Veja, diferentemente daquele jantar que aconteceu em Betânia, que nós ouvimos a narrativa no dia de ontem, este jantar acontece em Jerusalém, no mesmo lugar onde acontece o Pentecostes, ou seja, no cenáculo. E lá Jesus fica num determinado momento daquela noite profundamente comovido. Claro, Jesus estava jantando com os seus amigos, com os seus discípulos, com aqueles que ele amava. E eis que o inimigo do Senhor, Satanás, rondava um dos seus amigos, um dos seus discípulos. Nós vamos poder conferir no segundo versículo deste capítulo 3 do Evangelho de João, uma fala muito importante. Diz ele lá
neste versículo que Satanás já tinha colocado o propósito no coração de Judas de entregar a Jesus. E hoje, na narrativa do Evangelho, nós ouvimos a frase que diz que quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Ora, como isso acontece? É simples. Satanás, em primeiro lugar, coloca o propósito, ou seja, a tentação no coração de Judas. E quando Satanás entra, é no momento em que ele consente com a tentação de entregar o Senhor. Este inimigo de Deus está a todo momento nos rodeando, como um leão, procurando alguém para devorar, como um leão a rugir. Nós precisamos estar atentos, caríssimos irmãos e irmãs, para que os propósitos do inimigo do Senhor, que volta e meia são colocados aqui na nossa cabeça, aqui no nosso coração, não ganhem força dentro de nós. Imagine aquilo que se passava no coração do nosso Senhor. Ele estava com os seus amigos na última ceia e, sabendo de tudo que estava reservado para ele, ele se viu diante do traidor. Ele se viu diante de Pedro, aquele que o negaria, conforme ele disse no Evangelho. Ele se viu diante dos outros discípulos que o abandonariam na cruz. E mesmo assim, ele olha para aqueles homens e diz: filhinhos, filhinhos. É aquilo que o nosso Pai sempre diz a nós: filhinhos. Mesmo na nossa ingratidão, mesmo no nosso abandono, mesmo na nossa infidelidade, Deus sempre olha para nós e diz: filhinhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, não importa a culpa que você carregue, não importa o peso que você tenha que levar nos seus ombros, nas suas costas. Não importa o julgamento que as pessoas fazem de você. Não importa nada. Só importa a fala de Deus. Que mesmo diante de tudo de mal que nós podemos fazer, mesmo diante do nosso passado de erro, mesmo diante do nosso presente de infidelidade, Deus olha para nós e diz: filhinhos, com um amor paternal, com um amor que não se pode explicar, com um amor incomparável. Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama para que nós sejamos capazes de amá-lo. Ele nos ama para que nós sejamos capazes de nos compreender como homens e mulheres que são amados por Ele. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós o deixamos de lado, mesmo quando nós o abandonamos. Filhinhos, é isso que Deus diz para você nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã. Meu filhinho, minha filhinha, eu estou aqui. Eu vou me entregar por ti, porque eu quero te resgatar. Eu quero te trazer novamente para junto de mim. Ouça aquilo que eu tenho a lhe dizer como pai, como pastor, como verdadeiramente Senhor e Deus do grande rebanho que é a humanidade. Eu vos chamo de filhinhos, eu vos chamo de amigos. Meu irmão, minha irmã, permitamos que os nossos ouvidos do coração, ouçam as palavras de Deus. Ele nos chama de filhinhos, mesmo sabendo que nós vamos abandoná-lo. Sabe quando nós nos entregamos ao pecado? Sabe quando nós nos entregamos à infidelidade? Quando nós deixamos de lado a nossa vida de oração? Quando nós não queremos mais saber de Deus? Quando nós não queremos mais saber de qualquer coisa relativa ao Senhor? Ainda assim, Ele olha para nós e diz: filhinhos,
filhinhos, voltem, voltem para mim. Voltem para o rebanho do Senhor. Voltem para a igreja de Deus. Voltem para a espiritualidade da Semana Santa, para a espiritualidade do meu mistério pascal. Este Deus que não fica parado, que não se detém nos nossos pecados. Este Deus que não olha para o nosso erro e enxerga um erro maior do que o amor que Ele tem por nós. Este Deus é quem te chama. Filhinho, filhinha, volta para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.